Então, com vocês, o Pedro. Bem, boa tarde. Para quem não conhece, meu nome é Pedro, eu sou R4 da UTI. Só um instantinho. Professor, vai ficar ouvindo meu retorno aqui? Não estou vendo nada. Pode desligar isso aqui? Pode desligar. Deixa eu ouvir daqui, aí eu... Só para saber se está falhando. Não, deixa eu ver o professor. Bem, eu não estou ouvindo, então, o que está sendo falado, tá? O professor está ouvindo, eu tirei o fone que estava atrapalhando, mas qualquer coisa, vocês mandam mensagem que eu vou vendo e o professor vai falando também. Vamos começar, então. O intuito da aula hoje é falar sobre lesão renal aguda. É uma aula que é uma coisa que todo mundo vê todo dia, tanto os R3, R4, todos nós estamos bem acostumados com isso. Então, a gente não vai discutir alguns trabalhos, mas não é só falar sobre trabalhos. A gente vai discutir as coisas que a gente sempre faz e tentar explicar de onde saíram algumas delas. Vamos ver que é coisas que a gente já faz meio que intuitivamente. O roteiro, então. A gente vai falar sobre as causas, o diagnóstico, algumas limitações. Vamos falar se dá para prognosticar ou não lesão renal aguda. Falar de teste de furo, falar sobre padrões de recuperação de função renal, falar um pouquinho de fisiopatologia, tentar revisar aquela ideia de será que é tudo necrose, é tudo MTA ou não. E no tratamento de conservador eu falei de alguns pontos só. Bem, vamos lá, etiologia então. A gente sabe que a lesão renal aguda é extremamente comum, 1 a 2 terços dos pacientes de UTI vão apresentar IRA, e quanto às causas, esse aqui é um estudo bem famoso do Chino, Best Kidney, que ele mostra que a principal causa em UTI é choque séptico. E, seguido no estudo dele, grandes cirurgias, ou seja, basicamente o que a gente vê sempre. Outros estudos, como esse aqui do Eric Ross na Intensive Care, colocam hipovolemia como uma causa importante também, seguido por nefrotoxicidade. Mas o importante é lembrar, choque séptico é a causa mais importante para a gente em UTI. Quando a gente fala de lesão renal aguda induzida por cirurgias, então, falando de etiologia ainda, a gente tem que 18% das cirurgias cardíacas vão ter algum grau de IRA, 13% das cirurgias abdominais, e quem já rodou no fígado sabe, metade desses pacientes são transplantados, mesmo que em caráter mais eletivo, vão ter lesão renal aguda. E em cirurgia aórtica de urgência, quem rodou na UAC sabe também, vai ter lesão renal aguda, metade desses pacientes vão ter. Sobre drogas nefrotóxicas, não vou ficar falando muito de nefrotoxicidade, daria uma aula só para isso, mas tem esse estudo interessante de 2002 que fala que 20% das 100 drogas mais utilizadas em UTI são potencialmente nefrotóxicas. Então, é algo importante para a gente lembrar quando prescrevendo. E a incidência de nefrotoxicidade tem aumentado, principalmente relacionado com o que usa em oncologia, transplante de medula óssea e tudo mais. Falando do diagnóstico, lesão renal aguda. Por que a gente diagnostica a IRA? Porque o paciente que tem IRA, a gente sabe que tem uma maior chance de morrer, então está associado com mortalidade. Se é uma causa ou uma consequência, como tudo que a gente vê em doente grave, fica aquela dúvida, mas que está relacionado, está. O critério, a gente vai falar do critério atual, que é o CADIGO, não vamos falar tanto assim, acho que todo mundo já conhece, mas só recapitulando, a lesão renal aguda passou a ser classificada de forma mais sistemática em 2004 pelo RIFLE, depois de 2007 os critérios do AQUIM, e o que a gente usa hoje surgiu em 2012, que é o CADIGO. Esses critérios todos usam creatinina e oligúrio, ou seja, débito urinário, diminuição do débito urinário, e tem várias críticas a esses critérios, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, o CADIGO, todo mundo conhece, não vou me estender muito, mas a gente vai chamar de lesão renal aguda o paciente que tem um aumento da creatinina por pelo menos 0,3 mg por decilitro dentro do período de 48 horas, ou aumenta a creatinina mais de 1,5 do basal, pode ser conhecido ou presumido, ou oligúria, que se define arbitrariamente como um débito menor que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas. Todos vocês já sabem, a gente vai dividir isso em 3 estágios, tanto pelo critério da creatina sérica, quanto do débito urinário, e a gente sabe também, lembrando também que você não precisa ter os dois, o que for o pior, você já classifica como o estágio da lesão renal aguda. Em relação, mas como eu já falei, acabei de falar, então, a gente classifica do que for o pior. Bem, mas será que o cara tem ser diagnosticado, por exemplo, um CADIGO 2,
por conta do critério da creatinina, mas não no critério da oliguria. Tem diferença? Os critérios são equivalentes? Bem, tem esse estudo aqui de 2015, de um cara que eu vou falar a aula inteira dele, o John Callan. Acho que, pô, se não conhecem, vão acabar conhecendo, é um cara que pesquisa bastante sobre lesão renal aguda em UTI. Tem um estudo com 32 mil pacientes em UTI, acompanhando por 8 anos, que mostrou que pacientes que têm os dois critérios, ou seja, piora de creatinina e oligúria, esses pacientes têm uma mortalidade maior. Por outro lado, quem não tem nenhum morre menos, quem tem um ou outro depende do que tem. Mas só lembrar que o critério do CADIGO, ele coloca a creatinina ou oligúria para ser sensível, mas ele tem diferenças entre si, dentro do critério que você está usando. E tem algumas limitações do critério da creatinina. Como a gente pode ver, massa muscular. Como todo mundo sabe, isso influencia pra caramba na dosagem de creatinina. Já que a gente está vendo a concentração da creatinina. A creatinina é um metabólito da creatina fosfato, ela é determinada por injeção proteica, massa muscular, quantidade de creatina gerada no fígado, nos rins. Isso é problema da rede, inclusive. Gente, desculpa. Bom, gente, o Pedro vai continuar aqui, desculpe. Bem, voltando então algumas limitações do critério da creatinina como piora de função renal. Como eu estava falando, a gente sabe que a creatinina muitas vezes eleva de forma atrasada. A concentração pode subir entre 24 e 36 horas após o insulto. A gente sabe também que algumas drogas aumentam a creatinina, mas sem causar disfunção renal. Então, alguns autores também colocam que a creatinina não é tão confiável assim em cirróticos, sarcopênicos por conta da massa muscular. E também alguns colocam como pacientes sépticos como algo não tão confiável assim. E, além disso, os critérios requerem creatinina basal, que nem sempre a gente tem. Outras limitações do critério da creatinina. Balanço hídrico positivo. O que a gente mede? A concentração da creatinina. Não a função renal propriamente dita. Então, a gente sabe que o balanço hídrico positivo pode diminuir a sensibilidade, além de piorar desfecho, que é algo que todo mundo já está cansado de saber em UTI. Esse aqui é um estudo de 2010 do Critical Care da professora Etienne Macedo, que ela mostrou que com pacientes que ficam muito mais positivos, provavelmente por um efeito de diluição mesmo, a concentração de creatinina demora para subir. Tanto que ela até sugere nesse estudo um modelo matemático para a gente corrigir de acordo com o balanço hídrico. E a gente vê isso muito na prática, né? Tanto que o que acontece quando você dá muito volume para um paciente com uma ilha estabelecida já? Muitas vezes cai a creatinina um pouquinho e depois para de cair. Por quê? Porque você diluiu. Então, essa é uma limitação do critério da creatinina. Falando de oligúria, então. Desde a antiguidade já se pensava que o cara parou de urinar, isso tem um desfecho pior. E no século XIX, um médico inglês, o Herbert, colocou num livro uma situação que ele descreveu uma situação que chama escúria renalis, que seria uma total suspensão
ou diminuição da secreção de urina, e aí ele descreve isso como um fenômeno em que a morte muito provavelmente aparecerá logo depois, ou seja, relacionava suspensão de diurese com óbito. Mas o que é oligúria? Será que oligúria é uma definição arbitrária, né? A gente fala, ó, menos que isso é oligúria. O Cadigo, por exemplo, coloca um tempo de 6 horas. Será que isso não é pouco? Será que oligúria é um sinal de disfunção ou de adaptação renal? Bem, a gente sabe que muita coisa causa oligúria. Pega um paciente, então, teve um insulto cirúrgico, fez uma cirurgia, ou está com dor, ou é um traumatizado, ou está hemodinamicamente instável também. Todas as situações ativam ADH, sistema angiotensina-aldosterona e sistema nervoso simpático. Isso, por si só, pode causar oligúria. Se isso vai ser fisiológico ou patológico, e sendo patológico, se é reversível ou reversível, aí são os 500. Mas a gente tem que lembrar que oligúria nem sempre é lesão renal. Eu não vou falar de todos os critérios, de tudo isso daqui, porque é muita coisa, mas eu coloquei só como uma sugestão para o pessoal, principalmente para os R3, é uma revisão bem legal da Intensive Care, que coloca vários problemas da definição atual de lesão renal aguda, de acordo com cada critério. Então, eu deixei só para uma sugestão para ler depois mesmo. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão para a gente aqui. Como é que eu prognostico lesão renal aguda? Dá para prognosticar? Quem vai continuar piorando? Como é que eu faço para fazer isso? Tem como? Bem, tem alguns jeitos para tentar fazer isso. Um que acho que todo mundo conhece, tanto consciente quanto inconscientemente, por fazer na prática e ver todo dia, é o teste de estresse de furosemida. Ele parte da seguinte pergunta. Tudo bem, meu paciente começou a apresentar piora de função renal, tá? Geralmente nos estágios iniciais de uma lesão renal aguda. Mas será que ela vai progredir? Será que, como a gente diz assim, o rim já fritou, perdeu, ou será que ainda tem túbulo íntegro para ter ação da furosemida e funcionar, na verdade? Então, o que fizeram? Não surgiu só desse artigo, o famoso do Shaolin de 2013, mas foi descrito nesse artigo. O que eles fizeram? Deram furosemida, uma dose que eu vou explicar para vocês depois, e viram-se urina. Deram numa dose de 1 miligrama quilo, 1 miligrama quilo em bolos, ou 1,5, e viram quanto que foi o débito urinário e viram um período de horas. E aí depois eles chegaram nesse período aqui, nessa daqui que a gente conhece aqui. Quem urinou menos que 200 urinar pelo menos 200 ml no período de 2 horas está relacionado a não progressão para a doença renal ou para os próximos estágios, pelo menos no artigo inicial. Os mesmos autores depois compararam o teste de furo com biomarcadores para predizer progressão de lesão renal, necessidade de diálise e mortalidade. E no estudo deles, o estresse de furo saiu melhor. E como é que é esse estresse? Pelo estudo original, pacientes de lesão renal 1 ou 2, você dá um bolus de 1 miligrama quilo ou 1,5 miligrama quilo de furosemida, para que eles foram expostos à furosemida nos últimos 7 dias. Se esses pacientes tiveram menos de 200 ml de débito urinário em 2 horas, eles têm um maior risco de progressão para estágio 3 ou para necessidade de terapia de substituição renal. Bem, isso é o teste de furo que a gente faz o tempo inteiro. Eu coloquei aqui só para citar, que o professor tinha pedido também, acho que todo mundo se lembra na faculdade, no internato, de ouvir de índices urinários, né? Aquela famosa coisa de, poxa, se eu consigo concentrar, se eu não consigo mais concentrar a urina, talvez o túbulo já foi para o saco, já tenho NTA estabelecida, talvez não se recupere. Não sei se já ouviram falar disso, a gente ouve um pouco na graduação disso. Então, os índices urinários, seja expressão de sódio, ureia, relação ureia sérica e urinária, eles são amplamente relacionados, principalmente em estudos mais antigos, mas atualmente a gente já vê que tem uma relação menor com melhora renal em curto prazo, pelo menos, como mostrou essa publicação de 2011 no Critical Care. Ou seja, talvez não seja tão útil assim para a gente diferenciar uma lesão renal aguda transitória de um processo persistente, que é o que a gente quer saber dentro do UTI. E como que eu classifico lesão renal aguda?
Bem, tem o classicão que todo mundo conhece, pré-renal, renal ou intrínseca e pós-renal. E na UTI a gente sabe que isso é pouco útil. Dificilmente o paciente vai chegar na UTI, para quem acredita em lesão pré-renal, pelo menos, dificilmente vai chegar não reanimado, sem já ter recebido um voluminho. Em relação ao pós-renal é importante, mas é muito fácil de ver, né? Ainda mais a gente tem a ferramenta do ultrassom. Coloca lá, vê se tem bexigoma. Então, isso é algo que é um pouco útil para guiar, para a gente entender os nossos pacientes no dia a dia na UTI. E aí, eu vou falar de um conceito aqui que eu vou ser bem sincero para vocês. É um pouco complicado de explicar. Depois o professor Marcelo, acho que está aqui para tentar ensinar isso para a gente direito, mas surgiu da seguinte pergunta. O que acontece com o paciente com lesão renal aguda após ele sair da UTI? A gente que só trabalha em UTI, a gente está acostumado a resolver e tirar o paciente da UTI. Mas e depois? Ele deixa de ser nosso paciente, mas o que acontece com ele? Será que como e quando o paciente se recupera da lesão renal aguda, isso tem impacto em mortalidade a longo prazo, depois que ele saiu da UTI? Será que a capacidade de se recuperar é tão importante quanto a lesão renal em si para o prognóstico? E aí vem essa viagem aqui que o John Kellum, de novo, resolveu estudar. Ele pegou uma amostra gigantesca de pacientes, no final foram quase 17 mil, e dividiu primeiro em dois grupos. Os que revertem rapidamente a função renal, ou rapidamente ele colocou como até 48 horas, e outros que não revertem até 48 horas. Dos que não revertem, ele viu que logo nesse começo, mais de 60% já reverte nas primeiras 48 horas. Dos que não revertem, esses 36%, ele pode nunca recuperar, ou recuperar depois da função renal mais tardiamente. Tardiamente ele coloca como a partir do 8º dia, a partir do 8º dia de estabelecida em julho, de iniciada em julho. E dos que revertem, logo nas primeiras 48 horas, muitos, mais de 1/4 dos pacientes totais, mantém essa reversão, fica de maneira sustentada. Uma parte mantém e recai, e uma parte recai depois dos 2 primeiros dias, mas recupera depois. Por que é importante, segundo o professor Kellum, para você diferenciar esses padrões? Ele chama esses padrões de fenótipos de recuperação da lesão renal aguda. Porque ele viu que, claro, quem recupera rápido da lesão renal aguda e mantém-se de maneira recuperada, mantém-se bem da parte renal, tem maior chance de sobreviver. Quem nunca recupera, maior chance de morrer. E ele foi fazendo isso com todos os fenótipos para tentar entender qual que seria o impacto da recuperação em desfecho em longo prazo. Essa tabela é mais ou menos o que ele já tinha, o que já estava no anterior, e a partir disso ele tenta colocar alguns preditores de não recuperação. Como um preditor de não recuperação, talvez o mais importante, segundo o Kellum, seria o uso de vasopressores na UTI. Ele coloca como outros preditores de não recuperação diabetes, idades mais altas, disfunção orgânica na admissão, mas não tão com um desfecho nem tão alto assim. E é interessante que ele coloca a sepse como suspeita de sepse na entrada na UTI, como algo como contrário, né? Como preditor de que muitos pacientes vão recuperar a função renal. Por outro lado, muitos desses pacientes sépticos que revertem, na verdade, no começo, eles recaem, tá? Eles têm fator de risco para recaída ou seja, piora de função renal depois. Ou seja, para que tudo isso que o Kellum faz? Ele coloca que a recuperação após lesão renal aguda, resumindo, tem diferentes padrões, diferentes fenótipos, com diferentes causas de lesão. Ele estudou diferentes tipos de paciente. Isso tem efeito na mortalidade tanto de curto quanto de longo prazo. A gente pode falar que 60% dos pacientes se recuperam da lesão renal aguda até a alta hospitalar. E 25% tem uma melhora sustentada e 25% não melhora em nenhum momento. Ou seja, o restante, isso aqui deu 50% dos pacientes,
tem um curso atrasado ou flutuante. Muitas vezes eles oscilam entre piora, melhora, piora, melhora. Que é o que a gente vê na UTI todo dia. Por isso que a gente tem que ter paciência para manejar esses pacientes. E aí uma coisa que acho que vai mais para a área de pesquisa, que vai ser feito nos próximos, que o próprio Kellum está estudando, é como que se comporta, a gente sabe o fenótipo, mas como é que é o genótipo? Como é que é o padrão celular e molecular desses pacientes? É desconhecido, mas está sendo alvo de estudo, principalmente na parte de desenvolvimento de novos marcadores, negócio que chama e-alert também, que o Kellum está estudando bastante. Falando um pouquinho mais de recuperação, de progressão de lesão renal, talvez alguém já tenha ouvido falar desse conceito de doença renal aguda. A gente usa muito pouco no UTI, mas ele existe. Por quê? A gente classicamente tem lesão renal aguda e insuficiência renal crônica, são duas coisas separadas. Ou seja, ou o paciente agudo é crônico. Resolveram, então, desde 2017, na revisão na Nature, um monte de gente, o Kellum, o Bellomo também, Ronco, muita gente que estuda muito disso, colocar um período que vai do 7º dia após o insulto ou de iniciada a lesão renal aguda até 90 dias, ou seja, até quando o paciente cronifica mesmo, chamar isso de doença renal aguda. E parece que tem muita coisa que acontece nisso, talvez até uma doença renal crônica subaguda, que também não entendi muito bem o que significa. Desculpa, até uma fase subaguda dessa lesão renal aguda, um monte de coisa pode acontecer que a gente não sabe bem, mas talvez para nomear, não chamar tudo de lesão renal aguda. E para estudar melhor, por isso que eles, pelo que eu entendi, eles chamaram de doença renal aguda. E esse período de doença renal aguda, então, ele envolve muita coisa. Desde o começo, de um paciente que sofre uma lesão renal, seja um paciente que tem um rim normal ou um rim suscetível, ou já com algum grau de cronicidade. Depois, esse paciente passa por um período subclínico, que talvez seja interessante dos novos biomarcadores. Eu não coloquei biomarcador na aula, que fica muita coisa, mas só lembrar que talvez a grande utilidade dele seja a gente detectar de forma mais precoce, para não ter o efeito Rubinho-Barrichello, como a gente falou, antes de desenvolver a lesão propriamente dita pelos critérios do CADIGO. E depois disso, os pacientes podem recuperar, evoluir para morte ou diálise, ou uma recuperação parcial. E todo esse período eles chamam de doença renal aguda. Bem, vamos parar de falar de recuperação e falar muito, mas muito pouco mesmo, de fisiopatologia da ira. Como muita coisa que a gente estuda em terapia intensiva, a gente tem que sempre lembrar que lesão renal aguda é uma síndrome, não é uma doença em si. Ela tem várias etiologias que até tem alguns pontos em comum, mas são vários. A gente sabe que ela pode decorrer de alterações hemodinâmicas, inflamatórias, tóxicas, muitas vezes combinadas, e acho que todo mundo sabe disso, né, que se lembra, principalmente da faculdade, que antigamente tudo a gente chamava de NTA, né, tudo a gente colocava na conta da isquemia e da necrose, inclusive sepse. Isso é uma inferência de outros tipos de lesão, principalmente choque cardiogênico e choque hemorrágico. E por que isso? Por que a NTA é tão importante e tão estudado? Porque é relativamente fácil para lesar túbulo. Como todo mundo lembra aqui, a parte interior da medula é uma região altamente suscetível à hipóxia, por conta do gradiente de oxigênio nos vasos-reta. Então, o modelo da NTA realmente faz sentido. E na lesão renal aguda, a gente tem uma diminuição da filtração glomerular, mesmo o principal envolvido sendo o túbulo, por conta exatamente disso que eu falei para vocês, dessas regiões interiores da medula mais suscetíveis. Isso explica esse modelo clássico. Mas, e na causa mais comum que a gente vê? Eu falei para vocês, o mais comum é sepse e, consequentemente, disfunção múltipla. Será que é também NTA? Bem, estudando a parte celular, muita gente que viu em anatomia patológica que não ocorre simplesmente necrose tubular, propriamente dito. Pode ocorrer em algum grau, mas tem apoptose, tem extravasamento, e às vezes muitas vezes tem o túbulo íntegro. Então, talvez chamar tudo de NTA, principalmente sepse de NTA, não seja o mais adequado. E qual que é o mecanismo da sepse? Cara, o que a gente sempre fala de sepse, uma bagunça, um monte de coisa, envolvendo marcadores de lesão, dumps e pumps, mediadores inflamatórios, ativação
lesão endotelial, perda de permeabilidade, extravasamento, um monte de coisa, nova diferenciação, um monte de coisa, até o que seja mais importante, talvez a apoptose. Bem, isso foi o que a gente falou de fisiopatologia e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, então, agora de manejo conservador, para a aula não ficar muito longa também. O professor está rindo aqui. O manejo conservador. Vamos lá. Quais são os pilares da gente tratar de forma conservadora uma ilha? Bem, de diálise não vou falar, a Luísa já falou na aula dela. Mas quais são os pilares? Acho que estabelecer perfusão, seja droga vasoativa, ou seja volume mesmo, tem talvez o grande intuito de quem dá volume é aumentar a perfusão. Interromper fator desencadeante, tirar o que seja nefrotóxico, melhorar a hemodinâmica, interromper um estímulo infeccioso, evitar a nefrotoxicidade, manejo volêmico, tanto dar quanto tirar líquido, isso é muito importante, e o equilíbrio do eletrolítico com ácido básico. Bem, isso é muita coisa, a gente já faz todo dia, mas eu resolvi falar de alguns tópicos só que o professor tinha sugerido, que não são esses aqui. Em relação ao volume, eu vou falar de qual tipo de cristalóide que a gente pode dar, se você quiser dar volume. Não vou falar de colóide versus cristalóide, isso já foi um tema de outras revisões. Falar um pouquinho de diurético, falar um pouquinho de dopamina, que acho que vocês já sabem, a gente não usa, mas já deve ter ouvido muito disso na faculdade. E falar de bicarbonato também. Bem, manejo volêmico, então. A gente sabe que desidratação é uma causa de lesão renal aguda, talvez um pouco superestimada. Tem alguns estudos que colocam a oligúria como a segunda maior causa de administração de fluidos em UTI, só atrás de hipotensão. Existe um racional para você dar volume para quem está com disfunção renal. Um racional que é melhorar o débito cardíaco, melhorar o fluxo renal, chegar mais oxigênio no rim e melhorar a filtração glomerular. Um racional muito parecido com quem dá droga vasoativa também, mas existe um racional para isso. Quais são os problemas? Oligúria e insuficiência renal aguda não necessariamente refletem a perfusão macrovascular do rim, como a gente já falou da questão de ADH, sistema angiotensin-aldosterona, um monte de coisa. E o que pode acontecer com efeitos deletérios de quando você dá volume você perde a mão do volume para o paciente? Bem, você pode aumentar a pressão venosa renal, aumentar a resistência vascular renal, pode fazer o meio de extravasamento, fazer uma pressão extrínseca, fazer hipertensão intraabdominal, inclusive, que vai ser deletéria para o rim, aumentar a pressão intersticial, fazendo inflamação, congestão venosa, extravasamento tubular, aumentar a resistência vascular no próprio glomérulo, ou seja, se você perder a mão no volume, você vai ter um efeito contrário ao esperado, que é melhorar a perfusão. Outros efeitos deletérios. Você pode hemodiluir o paciente. Talvez até aumentar o consumo energético do rim, no rim, porque você está dando coisa que vai ter que ser metabolizada, vai ter que ser reabsorvida. A gente tem que lembrar que o sistema renina-angiotensina-aldosterona já está ativado. Ou seja, às vezes o paciente vai reter mais líquido, mais sal. Então, aquele sorinho para abrir rim ali, ele vai ficar lá. Então, a gente tem que pensar nisso também. E pensando em sepse de novo, que é o nosso dia a dia, o paciente está vasoplégico. Ou seja, talvez melhor não seja dar volume, então seja dar vasoconstritor. Tá, beleza. Eu quero dar volume ainda, quero dar volume, tudo bem. O que eu vou dar? Qual cristalóide que eu vou dar? Bem, entre colóide e cristalóide, essa discussão não cabe hoje, mas lembrando do soro fisiológico. Bem, soro fisiológico, o nome é um nome muito ruim, né? Ele não é nada fisiológico. Tem altas concentrações de cloro, o que provavelmente aumenta o risco de lesão renal, porque ele é algo que induz acidose hiperclorêmica, ele altera a perfusão cortical, o fluxo também cortical, ou seja, ele pode ter pelo efeito do cloro, pode ter um mecanismo de lesão renal. Então, existe um racional fisiológico importante para favorecer soluções balanceadas. Isso foi estudado já, acho que já foi tema de outra revisão também, mas teve o split de 2015 que não reduziu cristalóide versus balanceado, não reduziu o risco de lesão renal aguda. Em 2018, o SMART, que no grupo que recebeu soluções balanceadas, houve uma menor taxa do desfecho composto deles, que era mortalidade,
necessidade de terapia de substituição renal ou disfunção renal persistente. Ou seja, acho que não cabe muito o uso de soro fisiológico pensando em disfunção renal. Em relação ao diurético de alça, outra coisa que a gente faz todo dia, já ficou até que meio medular para um residente de terapia intensiva, e tem realmente mas será que isso faz bem? Será que isso salva vidas? Isso muda alguma coisa? Desfecho? Bem, tem um benefício teórico, pelo menos, teórico, de reduzir o consumo de oxigênio tubular, o que protegeria contra uma lesão isquêmica. A gente sabe, o que também, pelo benefício teórico, aceleraria a recuperação renal. Tem algumas revisões sistemáticas, porém, que não mostraram evidência de redução, nem de mortalidade, nem incidência ou piora da lesão renal. Mas é uma ferramenta importante no manejo volêmico, então a gente deve usar e usa muito em UTI. Mas, poxa, vocês devem, talvez quem chegou há menos tempo aí já viu gente usando furosemida pra caramba, e isso não é tóxico, isso deixa surdo, eu vou fazer a veia surda aqui na UTI dando furosemida pra caramba? Bem, muita gente estudou isso aqui é um estudo bem interessante do Kantarovich, se não me engano, de 2004, que ele pegou 338 pacientes, estudo não foi para ver toxicidade, mas viu também. O que ele fez? Pegou 338 pacientes com lesão renal aguda estabelecida, dividiu em 2 grupos, placebo versus furosemida, e usou dose de rinoceronte de furosemida. Furosemida 25 mg quilo dia endovenoso ou 35 mg quilo dia via oral. O desfecho primário do Kantarovich era mortalidade e o resultado. Altas doses de furosemida mantém o débito urinário, ou seja, muito importante para o manejo volêmico UTI. Esses pacientes atingiam a meta que ele estabeleceu de 2 litros dia de débito urinário muito mais rápido, mas não altera mortalidade ou recuperação renal. Mas é a veia surda. Ele viu que também nos pacientes que ele deu essa dose cavalar de furosemida, 3 tiveram lesão auditiva, enquanto um só no grupo placebo. Ou seja, não dá para a gente colocar, pelo estudo, pelo menos do Kantarovich, a furosemida como algo tão perigoso assim para perda auditiva, assim como outros efeitos que ele estudou também, outros efeitos colaterais. E a dopamina? Falar um pouquinho assim, acho que ninguém aqui usa dopamina pensando naquela dose renal, mas talvez quem convive com quem já faz UTI há mais tempo já deve ter ouvido falar isso. Essa famosa dose renal da dopamina. A gente sabe que, pelo menos em doentes saudáveis ou em modelos animais, tem um estímulo aos receptores DOPA, D1, D2 e D4 no rim. Isso aumentaria a perfusão renal, por dilatação aferente. Mas, como muita coisa que a gente vê em UTI, será que a fisiologia se aplica também ao doente crítico? Será que o doente crítico é assim também? E foram estudar isso. Esse estudo aqui, ele pegou doses baixas de dopamina, a famosa dose renal, e deu em pacientes sem lesão renal aguda e em pacientes com lesão renal aguda. E o que ele fez? Fez Doppler renal e viu o índice de resistência. Ele viu que, paradoxalmente, a dopamina piorou a perfusão renal em doentes com lesão renal aguda. Pelo menos do ponto de vista a macroperfusão. Continuando estudando a dopamina em lesão renal aguda, o professor Bellomo, nesse estudo do grupo da ANZIX, publicado no Lancet 2000, comparou doses baixas de dopamina em pacientes com disfunção renal aguda em fases iniciais. Fez isso versus placebo. E o que ele viu? Que pegando esses pacientes com alto risco de lesão renal aguda e fazendo doping fusão contínua, isso não conferiu proteção para a disfunção renal. Não alterou mortalidade, não alterou nada. E para falar um pouquinho de segurança na dopamina, esse estudo não foi para falar de disfunção renal, mas acho que todo mundo já ouviu falar do estudo do Debaquer, de 2010, publicado no New England, que foi dopa versus noradrenalina em choque, qualquer causa de choque. Não eram sepsis, mas já qualquer causa de choque. E foi visto que não teve diferença de mortalidade, dopa versus nora. Mas quem usou dopa teve muito mais arritmia. Ou seja, juntando todos esses estudos que a gente falou agora e alguns outros também que tem por aí, dá para a gente falar que dopa e rim não combinam, não é essa associação que a gente imaginava durante muito tempo. E terminando já,
talvez um dos principais pilares que a gente tem para manejo conservador. Bicarbonato. Será que isso altera desfecho UTI? Acidose metabólica é algo ameaçador para a vida. O manejo da ira, como eu já falei, você tem que corrigir distúrbios ácido básicos. A gente faz isso todo dia. Faz bicarbonato pra caramba. Mas será que isso aí reduz mortalidade? Será que isso atrasa ou evita diálise? Bem, isso é um tema extenso, tanto que quem estava aqui no passado viu que teve uma reunião no Petiacute só de bicarbonato em choque séptico, por exemplo. Mas esse é um estudo que tem que ser citado, que acho que todo mundo tem que conhecer, que é o Bicar-ICU. O que eles fizeram? Eles pegaram um estudo publicado no JAMA de 2018, se eu não me engano, 389 pacientes, um estudo muito cêntrico, randomizado, que eles pegaram pacientes que eles chamavam com acidose metabólica, que eles chamavam de grave, pelo menos, que era um pH de 7 menor ou igual a 7,2, um BIC menor ou igual a 20, e no grupo de intervenção deram um bicarbonato 4,2% endovenoso e compararam com não dar ou dar placebo. A maioria desses pacientes eram sépticos, quase metade tinha lesão renal aguda, aqui ainda pela classificação da época 2 ou 3, e ele viu um desfecho primário, que era um desfecho composto, por mortalidade por qualquer causa, em 28 dias, ou presença de pelo menos uma disfunção orgânica no 7º dia. Bem, no desfecho primário, não teve diferença. Mas nos desfechos secundários tem alguns achados interessantes. Claro, com todas as ressalvas que isso tudo tem algumas críticas, todas as ressalvas a gente tomar condutas com base em desfecho secundário, mas são interessantes mesmo assim. Eles viram que nos pacientes que quem usou bicarbonato dialisou menos, claro, você tratou uma indicação de diálise, então acho que é interessante sim. E quando você dividia por subgrupos, a mortalidade de 28 dias por subgrupos, quando você pegava os pacientes com disfunção renal mais graves, os aqui em 2 ou 3, esses pacientes tiveram a menor mortalidade. Claro, análise de subgrupo tem que ser feita com ressalvas, mas talvez esse estudo passe algum recado para a gente sobre o uso do bicarbonato. E isso associado com outros estudos que a gente tem por aí também, mostrando que é seguro a gente usar bicarbonato, sim, né? Acho que é uma ferramenta importante. Resumindo, então, para acabar, e partir para a parte mais interessante, que é perguntar para o professor Marcelo o que ele acha dessas coisas. Em um slide, a gente viu, então, Cadilo é o melhor que a gente tem, mas a gente tem que, para diagnosticar, mas a gente tem que saber as limitações dele. Tem que lembrar que nem toda oligúria é deletéria, oligúria não é sempre lesão renal aguda. O teste, a gente viu sobre o teste de estresse de furosemida, é útil para avaliar a progressão. Falando um pouquinho dos 5 fenótipos de lesão renal aguda, como talvez algo importante para a gente, como preditor de desfecho e recuperação renal, e algo que deve guiar alguns estudos nos próximos anos. Temos que lembrar que nem tudo é NTA. Se eu for dar volume, eu tenho que saber o meu objetivo com isso. É aumentar débito cardíaco? Será que não tem outras formas de fazer isso? Soro fisiológico. Acho que não tem muito racional para a gente usar. É claro, em algumas situações mais específicas, mas na grande maioria dos casos não cabe seu uso. Lembrar que doping e dose renal caiu por terra. E bicarbonato é uma parte importante na condução do doente crítico e tem um racional e estudos importantes que corroboram isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. E aí, gente, perguntas para o Pedro, então. Eu preciso ouvir. Peraí, não pergunta ainda não, a gente está botando o áudio aqui. Não, pode perguntar. Pode perguntar, gente. O Pedro está aí, pronto para responder para vocês. Não estou ouvindo, professor. Não consegue. Botou aqui? Estão todos fechados. Tá. Quem abrir o microfone? Opa, aqui. Se quiser ligar. Não. Vai você. Vamos lá, gente. Ninguém tem dúvida de vocês? Ó, então, eu tenho uma pergunta para fazer para o Pedro.
E para vocês, né? Assim, acho que é mais uma questão da gente parar e pensar no que acontece no dia a dia. Na verdade, são duas. Talvez alguns de vocês já tenham escutado aquela história do o que a gente vai fazer com nutrição? A pergunta é voltada para nutrição. O que a gente vai fazer com o doente na fase aguda, da insuficiência renal, está nos primeiros dias na UTI, tem que nutrir, não tem que nutrir, tem que dar proteína, diálise dá proteína. O que vocês pensam? Pedro, o que você pensa? Professor, eu não li tanto desse assunto, não tenho uma opinião formada, mas na prática, a gente segura, não é prioridade para esses pacientes, e como a gente segura pensando em doente grave mesmo. Mas eu queria perguntar para o senhor, que é um dos conceitos que eu não entendi quando eu estava estudando. Li um texto do Ronco, Belong, acho que do Carlos Juntos, falando de reserva renal, que é um conceito que eles colocam e que talvez fosse interessante você ter uma oferta proteica maior para isso. Mas eu realmente não achei evidência para isso e não acho que faz parte da nossa prática também. Mas o que eu li foi isso. O conceito de reserva renal, para vocês terem uma ideia, em algumas casuísticas, um dos fatores de risco para um doente evoluir com insuficiência renal é o cara que é o paciente que já chega na UTI com uma creatinina acima de 0,9, ou até menos que isso, vocês podem pegar. E o desenvolvimento a longo prazo dessa maior reserva renal, talvez um acoplamento ali entre perfusão e função, ou com alguma coisa glomerular entre acoplamento eferente e aferente, seja o cara que já é usuário de longo prazo de uma alta dieta proteica. Mas isso também é uma coisa um pouco fora do que importa para a gente no UTI. Na UTI, é só extrapolar o que a gente tem dados de crônicos, né? Então, talvez não seja alguma coisa muito forte para a gente pensar no momento, vamos dizer assim. Mas e aí, gente? Dieta, vocês. Professor, tá Manda dando aí, para ouvir aí? Sim, pode falar, Danilo. Bom, acho que é um pouco covardia, porque esse aí é o tema da minha revisão, né? Pontos de nutrição no paciente crítico. Mas, de fato, assim, hã? Pelo que eu estudei, pelo que eu entendo desse assunto, dar dieta para o paciente crítico, se preocupar com meta calórica, com meta proteica, de fato não é uma prioridade ali nos primeiros dias de internação, na fase mais aguda de doença. E primeiros dias de internação, a gente entende aí mais ou menos um período sei lá, de 7 a 10 dias, por exemplo. Então, assim, não vejo isso como uma prioridade, mesmo assim, em pacientes gerais e também em pacientes com disfunção renal. Acho que não faz sentido nenhum dialisar um paciente para conseguir ficar dando mais proteína e mais dieta para ele, assim. Então, eu penso, resumidamente, é isso aí que eu penso sobre a pergunta. Perfeito, ótimo. E, Danilo, desculpa, é só aí esqueci o nome. Uma dica aí antes da sua aula para nós aqui. E você hipoalimentar o doente ou dar mais ou menos proteínas, isso tem algum desfecho clínico favorável ou desfavorável? Professor, assim, dos estudos que eu estou lembrado agora, assim, rapidamente, sem estar com a apresentação tudo, entre hipoalimentar e atingir meta calórica, nessa primeira fase de doença, não tem diferença. Em alguns casos, dar mais dieta pode até levar a piores desfechos, assim. Agora, em relação à proteína, não tô lembrado, assim, de nenhuma coisa específica em relação à oferta proteica, não. Em relação à oferta calórica total, Danilo, só para aproveitar o pique das suas palavras aí,
E desfecho renal? Cara, eu não lembro. Eu não lembro de desfecho, eu não lembro desse desfecho renal, assim, não tô lembrado, professor, desculpa. Não, você tá certo. O que a gente tem de literatura é bastante em cima do muro. Mas, ó, só, se a gente for prestar atenção, por exemplo, no PERMIT, dos sauditas barra meio australianos, etc, etc. No PERMIT, o número de pacientes que precisaram de terapia substitutiva renal foi um pouco menor, ficou com P de, se não me engano, era 0,04. Assim, eu não estou falando do P, estou falando por falar só. O que importa, assim, o número de pessoas que precisaram de terapia substitutiva renal foi um pouco menor nos hipoalimentados nos primeiros dias, tá? Isso acho que é uma coisa interessante para o dia a dia. E de carga proteica, que quero que não, a gente tem um estudo do professor Belomo também, que é do Intensive Care, ele bem pequeno. Que eu quero, assim, ele é multicêntrico, é da ANSICS, e quem recebeu menos proteína ou mais proteína, do ponto de vista estatístico, não foi diferente, mas o número de pessoas que precisaram de terapia substitutiva foi um pouco maior em quem recebeu mais proteínas. E, bom, assim, são todos resultados em cima do muro, acho que só também para dar dica, mas acho que o que o Danilo falou é o mais importante, né? Ele vai falar mais na revisão dele. E, bom, o que mais, gente? O que vocês têm aí de colocações? Pessoal, eu tenho uma dúvida. Tá dando pra ver? Deu? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Fala, Pedrão. Véi, ó, eu lembro da doutora Camila falando quando a gente estava andando na nefro que dialisar o paciente tinha uma repercussão no cardíaca também. Ela falava, ó, cara, um stress test, isso pode fazer mal. E eu queria saber se a gente tem algum trabalho que mostre isso, até pra gente usar de justificativa, quando a gente não quer dialisar o cara, né? Quer tentar ser conservador para evitar se tiver alguma repercussão aí de um stress test piorar a função miocárdica. É uma coisa meio bizarra, eu queria saber se tem alguma coisa. Você quer me ferrar, né, Henrique? Cara, não sei, realmente não sei, não. Não li nada disso, também não foquei muito na parte de diálise, foquei mais no manejo conservador. Mas essa e outras perguntas na vida, a gente tem algumas. Quem está disposto a responder? Ô, Henrique, acho que é uma boa questão, mas acho que não tem uma resposta muito precisa. Acho que, assim, algumas dicas para a resposta, por exemplo, aí no dia a dia. O que a gente faz na terapia substitutiva intermitente, nos métodos híbridos, para evitar a hipotensão? Uma das coisas, por exemplo, é você aumentar a osmolaridade barra tonicidade. Nem sempre aumentar a osmolaridade é aumentar a tonicidade, mas é aumentar a tonicidade da contracorrente logo do sangue que está sendo devolvido para o doente. E a outra é a variação de temperatura no sentido para frio. E por que essas situações elas evitam hipotensão? Porque de um jeito ou de outro, seja com um gradiente osmótico provavelmente pulmonar, seja com a variação de temperatura, provavelmente em receptores aí de território pulmonar, atrial e cardíaco, a gente aumenta a descarga adrenérgica. Fora a variação, se você for fazer o F propriamente dita, que você vai tirar em pouco tempo ali. Então, assim, é que o F vamos deixar como o terceiro fator estressor. Mas os três fatores, pelo menos esses três, fora os outros que a gente não conhece, pode aumentar aí o estresse adrenérgico. Não deixa de ser uma prova de esforço. Eu acho que a Camila, quando ela diz isso, fala nesse sentido. É claro que tem muitas coisas que a gente não conhece que também podem ser fazer parte dos stress test. Respondeu já, professor. Posso fazer outra pergunta? Sim, manda aí. Em relação às táticas aí de manejo conservador da ira, né? Você falou do BICAR, SU, do uso do BIC. O BICAR, se não me engano, ele não diferenciou pacientes com acidose metabólica hiperclorêmica ou por annual gap, né? Não diferenciou. Assim, digamos assim, o mecanismo de formação da acidose é bem diferente quando é por annual gap. Nesse contexto, é um pouco mais questionável ficar dando bicarbonato para corrigir valor de BIC, de repente até para corrigir
acidose se não for muito grave, assim. Não sei, o que você pensa disso, o que você leu a respeito disso, de BIC para pacientes com acidose metabólica por ano gap aumentado. Ó, Danilo, cara, eu não li nada relacionado a esse ponto específico. Ainda mais que a gente sabe que diferenciar causa de acidose metabólica é uma coisa que não é todo mundo que está acostumado a fazer isso, né? Apesar, tanto o conceito de acidose, como a gente muitas vezes ao longo do ano, é algo muito, muito complexo e bem polêmico também. Então, não vi nada relacionado a isso. Eu concordo com você. Eu acho que realmente não faz sentido dar para todo mundo. Talvez seja. Eu não acho que esse estudo, eu acho que o Bicar é legal porque ele dá alguns sinais. Não acho que ele deve ser usado a ferro e fogo. Não é algo um estudo tão preto no branco assim, mas ele dá alguns sinais, justamente por ele ser muito geral. Primeiro, eu não acho que eles usaram pacientes tão graves assim. Tá? pH menor que 7,2, com critério só pelo bicarbonato, não acho que isso é um critério bom para você diferenciar a acidose metabólica, e não acho que são pacientes tão graves assim. Mas mesmo sendo um estudo usou uma gama muito grande de doenças, ele deu alguns recados para a gente. Então, acho que realmente o bicarbonato pode ser utilizado. O que acontece? Se a gente lembrar do Pechacute que a gente fez no passado, lembra? No começo tinha-se tinha-se um medo muito grande de efeitos deletérios do bicarbonato. Não só em relação à causa, mas em relação principalmente à redução talvez piorar a acidose, talvez você aumentar a PCO2, com os que a gente viu no ano passado. O que acontece? Com o passar dos anos, eu não coloquei para não ficar muito grande, foi visto que você dá bicarbonato, você tem algumas repercussões, algumas potencialmente deletérias, mas que na prática não são deletérias, como, por exemplo, aumentar de forma transitória o PCO2 e tudo mais. Então, o que a gente sabe é que bicarbonato é seguro. Se ele é a melhor terapêutica para todas as causas de bicarbonato, de acidose metabólica, eu acho que não, mas eu não sei se tem alguma coisa mais palpável disso. Mas eu não sei também se se os estudos são tão categóricos para a gente definir o que é acidose metabólica. Acho que se a gente tinha primeiro definir direitinho o que é acidose, que é uma coisa bem mais difícil do que parece, e depois ver como que a gente trata. Pedrão, Mais alguma coisa aí? ô Pedrão, Fala aí. deixa eu te incomodar um pouco, velho. Dá pra me ouvir? Dá. Então, cara, primeiro eu curti pra caramba a sua aula, velho. Fudido. Só uma coisa, Palavreado, você está sendo gravado. desculpa. Não, só comentando sobre o manejo conservador, né? Porque eu vi assim que você, nos tópicos que você abordou, eu vi que você meio que mostrou como meio que contornar algumas indicações clássicas de diálise, né, de uma maneira conservadora. Então, por exemplo, a furosemida, no caso, por exemplo, do potássio, do volume, né, viu que é bem seguro em alguns cenários, o bicarbonato também para contornar a acidose. Aí eu fiquei na dúvida com relação à ureia, porque assim, eu sei sei lá, ureia é também um balaio de gato, né? Assim, difícil, se você começa a discutir com o pessoal da NEF, por exemplo, cada um tem uma opinião sobre a hora de dialisar quando você leva em consideração a ureia. E eu queria saber se você chegou a ler alguma coisa, tipo, mais objetiva sobre, sei lá, triggers para dialisar uma pessoa por uremia, e além disso, se tem alguma coisa, além, por exemplo, do que o professor, do que vocês falaram sobre o balanço proteico, se isso poderia, assim, reduzir a ureia a ponto de você também precisar menos de uma diálise por conta desse aspecto. Ó, Vitinho, realmente não, cara, não foi o tema que foi proposto na revisão, então não foquei nesse assunto, mas eu concordo com você, cara, eu acho que tem um sentido, tem um racional importante do aporte proteico ter relação com o nível de ureia. Agora, quanto isso vai ser um trigger ou não posso te falar porque não foi o tema da revisão, não estudei tanto a fundo isso daí.
sei se o professor tem alguma opinião sobre indicação a esses casos. Olha, Vitor, tudo que eu vou falar é só basicamente opinião pessoal. Assim, se for pegar os níveis de corte que a gente já teve aí na história para começar a dialisar ou não no paciente, ureia é o que é mais correlacionado realmente com o fato de morrer ou não morrer. Mas assim, a gente está falando de época, se dialisava o dente com 450, 500 de ureia. Então, eu acho que são níveis que hoje, assim, às vezes a gente pega tudo, mas é muito difícil a gente deixar o doente chegar nesse nível dentro da UTI. A gente chega nos níveis altos, né, nem tudo isso. A ureia, a gente só tomar um certo cuidado com ela, porque só lembrar que, assim, a gente depende muito da fração de excreção de ureia. E a ureia, não, ela tem a filtração, mas ela tem a reabsorção, né? E, por exemplo, a fração de excreção da ureia, ela, assim, ela é razoavelmente paralela com a fração de excreção do sódio. Então, às vezes, o dente ele recupera a função de filtração glomerular propriamente dita, e ele vai só recuperar a excreção de ureia algumas horas depois, digo 24, 48 horas depois. Então, não é incomum você ver doentes melhorando da creatinina e a ureia ainda subindo. Então, a gente tem que lembrar que, assim, provavelmente é só uma coisa de tempo. Né? Eu ia falar um negócio desse, eu esqueci. Bom, enfim, eu acho que só tomar esse cuidado com a ureia, principalmente nas fases que você acha que o doente está recuperando. Tá? Mas eu acho que da sua pergunta, desculpa a enrolação, acho que não dá para responder, eu não tenho resposta, pelo menos. Pedro? Oi. Paula, gostei muito. Eu tenho uma pergunta que também não é uma coisa que você tocou diretamente na sua aula, mas é uma dúvida, de repente você cruzou com isso quando você estava fazendo sua revisão, ou o Marcelo consegue ajudar. Nessas últimas semanas que a gente começou a atender os pacientes com Covid, eu tive a impressão de encontrar alguns pacientes que tinham uma associação assim, grande de creatinina e ureia. Talvez só acaso, ou talvez alguma coisa a ver com a doença, não sei. Mas não sei se você chegou de repente, ler alguma coisa sobre essa dissociação quando você fez a sua revisão. Porque eu reparei, assim, talvez tenha sido só acaso, mas pacientes com uma creatinina maior do que a ureia, assim, creatinina alta e ureia normal ou um pouquinho elevada. Olha, difícil ter alguma coisa de literatura disso daí para a gente ter essa resposta. Mas se pegar aquela corte de Seattle lá, que saiu no New England de alguns dias atrás, são poucos pacientes, mas eles têm creatina baixa, realmente, né? Eles têm realmente, são pacientes que não fecham critério para disfunção renal. Eu não tenho uma resposta para isso, eu acho que a gente vai ter isso mais para frente, mas é uma coisa que deixa dúvida, porque a gente vê que esses pacientes não fazem tanta disfunção orgânica assim quanto a gente vê em outras causas de SARA, mas acho que todas as UTIs têm pelo menos uns 2 ou 3 dialisando, fora os que têm disfunção renal a gente não dialisa. Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho para ter essas respostas, mas parece que tem relação com disfunção renal, sim. Quanto? Eu não sei, e por que realmente eu não sei também, mas tem relação. Mas é algo que é intrigante mesmo. Se olhar essas cores, mostra até números baixos de paciente com disfunção renal. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter uma resposta mais para frente mesmo. Não sei qual é a sua opinião, qual é a opinião dos demais disso daí. Também não sei. Mais dúvida assim, dessa explicação, assim, se de repente tinha alguma coisa. Acho que do Covid realmente é muito cedo para a gente ter alguma coisa, mas dessa dissociação creatinureia, enfim, se tivesse alguma coisa a mais aí na literatura. Renata, acho que assim, o que te chamou a atenção foi a elevação de creatinina desproporcionalmente maior do que a ureia. Tá certo a minha colocação? Tá. Então, realmente eu não sei se tem alguma resposta para isso. Mesmo em algumas outras situações clássicas, como o uso da ciclovir, que classicamente acontece isso, ninguém sabe por quê, né? Mas é só falar uma coisa que não tem muito a ver com a sua pergunta, nem com as colocações do Pedro.
Mas só lembrar que aquela história que a gente vê com uma certa frequência, uma desproporção o contrário agora, elevação de ureia maior que a elevação da creatinina, isso assim, tem uma associação bem grande com o catabolismo, ponto. Nada de mecanismo do que está levando a insuficiência renal, tá bom? Então, os doentes que têm uma ureia muito alta são os doentes extremamente catabólicos, que a creatinina ainda baixa, tá? Pergunta, gente? Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, professor. Oi, Pedro. Bom, parabéns pela aula. Achei que é um tema muito relevante para todo mundo, né? Muito comum em UTI, enfim, gostei muito. O que eu ia perguntar para você, para o professor, se puder ajudar, se na sua pesquisa você encontrou, você falou sobre a DOPA, que durante certo tempo, né, até lembro mesmo, quando eu estava no começo da faculdade, tinha essa discussão em relação a um potencial benefício em relação à função renal. Se você encontrou durante a sua pesquisa se alguma outra medicação vem sendo usada, pensando também que poderia ter algum benefício renal. Estou trazendo essa dúvida, então essa é uma pergunta, e a outra é porque me lembro que eu estudei há alguns anos também, que no contexto de síndrome cardiorrenal, por exemplo, vinham testando, eu não sei se, eu não cheguei a olhar se saiu definitivo em relação a, por exemplo, análogos de BNP, que talvez tivesse algum benefício em segurar a função renal dos pacientes por disfunção cardíaca. As dúvidas eram essas. Eu vi um pouquinho disso aí quando eu estava revisando. Assim. Primeiro, de outras drogas. Acho que você falou de droga vasoativa. Em relação à droga vasoativa, não faz muita diferença qual que a gente vai usar. Acho que segue o mesmo racional para toda droga vasoativa que a gente vai usar. É estabelecer perfusão, defender a pressão arterial média, defender a perfusão desses pacientes e não causar efeito adverso. Então, por isso que a dopamina caiu por terra. Em relação a outras drogas, eu comprei algumas coisas que não tiveram benefício, inclusive os análogos de BNP. Eu não tenho aqui os estudos para isso, mas eu li sim e que não mostrou benefício por enquanto. Desculpa, Ana, eu vou só colocar algumas coisas aqui, aproveitando a sua pergunta, que acho que ela dá uma luz em caminhos diferentes também. Eu acho que, assim, de drogas, realmente não existe nenhuma, por enquanto, com um efeito superprotetor, né? Mas na época, por exemplo, antes dos estudos atos da descrição da angiotensina como vasopressor na prática clínica, a proposta inicial até do professor Bellomo, do ponto de vista experimental, era que da insuficiência renal, talvez um dos mecanismos, acho que o Pedro pôs bem aqui, que a gente fala tudo necrose tubular, mas, em verdade, acho que é uma caixa preta. Ninguém sabe direito o que é insuficiência renal, porque ela acontece. Mas uma coisa que a gente estudou muito pouco, até então, que a gente sabe muito pouco, desculpa, até então, é sobre como é a função glomerular. Qual que é o papel da função glomerular na disfunção renal aguda, propriamente dito. Tem algumas coisas interessantes na literatura, mas assim, é muito pouco para a gente ter uma dica mais concreta, consistente. Mas onde eu estou querendo chegar? Uma das propostas do professor Bellomo é que houvesse talvez um desequilíbrio entre vasoconstrição eferente e aferente. E, por exemplo, o uso da angiotensina podia promover talvez uma constrição eferente maior que aferente e manter uma perfusão na cápsula de Bowman adequada para filtração. O fato é de que em aparentemente, ovelhas sépticas, aparentemente a angiotensina ela teve um efeito protetor da função renal e de manutenção da diurese. Mas isso não se reproduziu nos estudos atos. Os estudos atos mostraram o seguinte: a angiotensina sobe a pressão, ponto. Né? E tinha mais uma coisa. A da neseritida, a gente tem até um sinal até deletério para a disfunção renal, né? E tinha mais uma coisa. Sim, o uso da furosemida, que o Pedro, ele, inclusive, acho que é até interessante ele comentar um pouco rapidamente aqui para a gente sobre alguma coisa que a gente já conversou aí em encontros prévios, mas sobre furosemida contínua, furosemida em bolos. Fala aí, Pedro.
Fala aí, fala. O que se defende mais é o uso disso para situações de sobrecarga volêmica, principalmente para choque cardiogênico. Né? Acho que a gente tem mais estudo disso. Na nossa prática, a gente usa muito pouco. E os estudos que eu encontrei, como por exemplo o teste de estresse, estão em bolso só. Pessoal, assim, isso provavelmente vai ser que foi no PET Acute do ano passado que a gente discutiu isso. Né? Não, então vai ser esse ano de novo. Mas é que assim, o que a gente tem de dicas é que aparentemente a furosemida V contínua ela parece produzir um débito urinário um pouco maior, né? Principalmente os doentes que já têm disfunção. Mas efeito margem, que tem tudo a ver com a farmacocinética da droga, né? Mas assim, efeito clínico relevante nenhum. Nem CC, nem choque cardiogênico, nem outro tipo de insuficiência renal, desculpa, nem outro tipo de lesão renal aí associada a injúria renal, associada a outra doença crítica. Bom, gente, acho que alguém tem uma pergunta periclitante a mais aí? Tá joia, gente. Então, muito obrigado, Pedro. Excelente a sua apresentação aí. E a partir da segunda a gente volta. Hoje à tarde você já deve ter a programação da semana que vem, ok? Então, gente, muito obrigado. Bom almoço para vocês. Vamos lá. Tchau. Ela dormiu, Cássio. Por quê? Medo, Vitor. O Vitor voltou para gravar, será, né? Aí, você tem bons amigos, hein, cara? Esse cara quer me ensinar a gostar, tudo bem, não tem jeito, né? Interromper?